Clara nunca imaginou que um projeto simples da faculdade mudaria sua rotina. O professor de literatura contemporânea propôs uma atividade em comum. Cada aluno escreveria uma carta anônima sobre seus sentimentos mais profundos, e essas cartas seriam redistribuídas aleatoriamente. A ideia era promover uma troca epistolar durante o semestre. Clara, curiosa e solitária, mergulhou de corpo e alma na proposta. Seu remetente era identificado apenas como L. A primeira carta chegou numa folha dobrada com cuidado, escrita à mão com uma caligrafia firme e elegante. Falava de solidão, de amor perdido, de esperança. Clara se viu tocada por aquelas palavras, como se tivesse lido parte de seu próprio coração. Respondeu no mesmo tom, abrindo-se como não fazia há tempos. As semanas seguintes trouxeram mais cartas. Sempre esperançosas, sempre profundas. Clara não sabia quem era ele, mas ansiava por cada envelope. As mensagens se tornaram um espaço seguro, onde ela podia ser vulnerável sem medo de julgamento. No campus, sua vida seguia tranquila. Trabalhava na biblioteca, conversava pouco, observava muito. Havia um rapaz que sempre aparecia por lá, alto, de cabelos bagunçados e olhar atento. Trocavam poucas palavras, mas Clara se sentia observada por ele de um jeito bom, como se ele enxergasse algo que os outros ignoravam. Um dia, enquanto respondia mais uma carta, Clara notou que havia começado a imaginar o rosto de Ellie com os traços do rapaz da biblioteca. Sorriu, achando a ideia tola. Afinal, não passava de uma coincidência. Mesmo assim, deixou escapar uma sugestão mais pessoal na carta seguinte. Ellie, cujo nome verdadeiro era Lucas, também não esperava tanto de um experimento acadêmico. No início, respondeu por obrigação. Depois, por curiosidade. E então, pela necessidade de manter aquele contato com quem assinava apenas como C. As palavras dela atravessavam suas defesas com facilidade. Lucas estudava letras, era introspectivo e apaixonado por poesia. Ao contrário dos amigos expansivos, ele preferia o canto silencioso da biblioteca. Foi lá que notou Clara pela primeira vez. Não sabia seu nome, mas algo nela o fazia olhar duas vezes. Quando descobriu que suas cartas vinham dela, não tinha certeza. Talvez fosse apenas esperança. A cada nova carta, Lucas sentia que conhecia mais cedo que qualquer pessoa em sua vida. Ela falava sobre livros, sobre perdas, sobre a mãe doente e as tardes de chuva. Lucas respondia com reflexões, memórias, poemas. Nas entrelinhas, havia um flerte sutil, um jogo de palavras que provocava risos e calor. Lucas começou a imaginar como seria sua correspondente. Seus gestos, sua voz. Sentia uma conexão quase sobrenatural. Na biblioteca, via Clara rabiscar cartas com concentração. Queria se aproximar, perguntar, confirmar suas suspeitas. Mas o medo de errar e perder o encanto da troca anônima o impedia. Era mais fácil fantasiar do que arriscar a verdade. Lucas passou a deixar pequenos bilhetes escondidos nos livros que sabia que ela pegava. Nada revelador, apenas trechos de poesias que citava nas cartas. Observava em silêncio sua reação, tentando captar qualquer sinal de reconhecimento. As cartas continuavam, agora com um tom mais íntimo. Clara escreveu sobre seus sonhos de infância, sobre como desejava ser escritora, mas nunca teve coragem. Ellie respondeu com incentivo, contando como ele próprio só encontrou consolo na escrita depois de perder alguém muito importante. Uma tarde, Clara encontrou um novo bilhete dentro de um exemplar de Virginia Woolf. Era um poema sobre coragem e verdade, assinado apenas com um traço. Ela o reconheceu, era o mesmo estilo dos versos nas cartas. Um arrepio percorreu sua espinha. Naquela noite, Clara escreveu uma carta diferente. Não apenas respondia, mas desafiava. Pediu a Ellie que marcasse um lugar no campus onde pudesse deixar um sinal, qualquer sinal. Queria ver se a coragem dele correspondia à sua. Lucas, ao ler a proposta, sentiu o coração acelerar. Será que C também suspeitava? Pensou durante dias até decidir. Na manhã seguinte, deixou uma rosa seca entre as páginas do mesmo livro de Woolf, marcado com um bilhete.
Às vezes, a coragem é silenciosa. Clara encontrou a flor e quase chorou. Não sabia se era medo ou alívio. Mas naquele momento, decidiu, iria escrever sua próxima carta olhando diretamente nos olhos de quem suspeitava ser ele. Clara preparou a carta com cuidado. Era quase uma confissão, quase uma revelação. Escreveu sobre a biblioteca, sobre o olhar do rapaz desconhecido, sobre os bilhetes poéticos escondidos entre os livros. Terminou com uma pergunta direta: "Você é ele?" Lucas recebeu a carta com o coração na garganta. Leu e releu cada palavra. Sentia o peso da escolha, continuar escondido ou dar um passo à frente. Escreveu uma resposta cheia de hesitação, com metáforas e pistas, mas sem confirmar. Ainda não. No dia seguinte, Clara viu Lucas na biblioteca, como sempre. Dessa vez, ele deixou cair de propósito um livro perto dela. Ao abaixar para pegá-lo, seus olhos se encontraram por um segundo mais longo do que o normal. Clara sentiu o mundo parar. "Obrigada", ele disse com um sorriso tímido. Ela retribuiu com um aceno silencioso e voltou ao seu lugar. Mas sua mão tremia enquanto segurava a caneta para escrever a próxima carta. Na carta, ela descreveu aquele momento, como o mundo pareceu parar por causa de um olhar. Perguntou, quase implorando: "Foi você quem me olhou assim?" Lucas guardou aquela carta no bolso e saiu da biblioteca com um sorriso. O jogo estava prestes a acabar, e o coração dele dizia que não havia mais como voltar atrás. Na semana seguinte, Clara chegou à biblioteca com um plano. Deixaria sua próxima carta no mesmo livro de sempre, mas não sairia imediatamente. Sentaria próximo o suficiente para ver quem a pegava. Precisava saber, de uma vez por todas. Ela se acomodou perto da janela, com o coração acelerado. O livro estava lá, no lugar de sempre. Minutos depois, Lucas entrou. Hesitou ao se aproximar da estante, mas acabou pegando o livro. Clara conteve a respiração. Ele folheou devagar, encontrou a carta, leu com os olhos brilhando. Em vez de sair, olhou ao redor discretamente. Foi então que seus olhares se cruzaram novamente, desta vez sem disfarces. Clara sorriu, e ele retribuiu. Lucas se aproximou, ainda com a carta na mão. Sentou-se ao lado dela, em silêncio por um momento. Depois, apenas disse: "Eu achava que era impossível você ser real." Clara respondeu: "E eu achei que nunca teria coragem." Ali, sentados lado a lado pela primeira vez sem máscaras, eles falaram pouco. Mas o silêncio entre eles estava carregado de tudo o que já haviam dito nas cartas. As palavras já estavam ditas. Agora, restava vivê-las. No dia seguinte, Clara e Lucas combinaram de se encontrar fora da biblioteca, num café aconchegante perto do campus. Ambos estavam nervosos, mas sabiam que era preciso colocar voz nos sentimentos que já haviam sido escritos. O encontro começou tímido, com sorrisos e perguntas sobre como haviam se conhecido sem saber. Contaram detalhes das cartas, revelaram segredos que não estavam escritos, e riram das coincidências que agora pareciam sinais. Lucas levou um caderno onde copiava as cartas que recebia. Mostrou para Clara, que ficou com os olhos marejados ao ver suas palavras lidas com tanto carinho. Ela, por sua vez, trouxe uma rosa seca guardada em papel de seda. Ele reconheceu na hora. A conversa se estendeu por horas. Falavam sobre o futuro, sobre o medo de estragar o que tinham construído anonimamente, mas também sobre a alegria de agora poder viver aquilo de forma concreta. Tudo parecia novo, mas ao mesmo tempo familiar. Ao final do encontro, Lucas segurou a mão de Clara e disse: "Talvez o destino só precise de um empurrão." Ela sorriu e respondeu: "Ou de uma carta bem escrita." O primeiro encontro real terminou com um beijo tímido, suave, como quem já se conhece há muito tempo, mas ainda assim se encanta com o toque. Era o começo de algo novo, embora enraizado em tantas palavras antigas. Com o fim do anonimato, Clara e Lucas começaram a se encontrar com frequência. Descobriram que, apesar das palavras compartilhadas, havia muito a se aprender um sobre o outro no dia a dia. Os gestos, os silêncios, os sorrisos, tudo era novo.
Aos poucos, transformaram as cartas em pequenos bilhetes deixados nos bolsos um do outro, nos cadernos, nas xícaras de café. Ainda escreviam, mas agora também se ouviam. A conexão só crescia, mais forte, mais tangível. Caminhavam juntos pelo campus, riam dos segredos antes escondidos nas cartas. Os colegas começaram a notar. Alguns sorriam com cumplicidade, outros apenas observavam, surpresos com a união daquele casal improvável. Num fim de tarde, Clara levou Lucas até um banco escondido no jardim da faculdade. Contou que era ali que ia pensar, onde escreveu muitas das cartas mais íntimas. Ele segurou sua mão e disse que agora aquele banco teria um novo significado. Lucas, então, recitou de memória um trecho de uma das cartas dela, e Clara se emocionou. Percebeu que, mesmo fora do papel, o amor podia florescer. As palavras tinham construído uma ponte, agora, eles caminhavam por ela juntos. Um mês depois, Clara convidou Lucas para conhecer sua casa e sua família. Era um passo importante, e ela estava nervosa. Ele percebeu, apertou sua mão, e prometeu que estaria ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. A mãe de Clara, ainda em recuperação, os recebeu com um sorriso fraco, mas acolhedor. Ela já sabia sobre as cartas, Clara havia lido algumas em voz alta nos dias difíceis. Ver o autor delas ali, em carne e osso, foi como materializar a esperança. Durante o jantar, falaram sobre livros, sobre a infância de Clara, sobre o quanto ela havia mudado desde que começou a escrever para ele. A mãe, emocionada, agradeceu a Lucas por ter sido um apoio invisível durante tanto tempo. Depois, Clara levou Lucas até seu quarto e mostrou a caixa onde guardava todas as cartas. Ele se sentou ao chão e começou a reler algumas. Cada palavra parecia ganhar uma nova dimensão agora que tinham rostos, vozes e memórias vividas. Na última carta da pilha, Clara escreveu algo novo. Agora que te conheço, não quero parar de te escrever, quero escrever nossa história, a cada dia, com nossas escolhas. Lucas, tocado, prometeu responder com o mesmo compromisso. O fim do semestre se aproximava, e com ele o encerramento oficial do projeto das cartas. Clara e Lucas sabiam que aquele ciclo se encerraria, mas também compreendiam que o que haviam construído ia muito além da proposta acadêmica. Ainda assim, decidiram escrever uma última carta anônima um para o outro, como um ritual de despedida daquele começo. Cada um, sem saber o conteúdo da carta do outro, colocou seus sentimentos mais profundos no papel. Clara escreveu sobre o medo de perder a magia que as palavras haviam criado. Lucas falou sobre a coragem que encontrou nela para se mostrar como realmente era. Ambos, no fundo, sabiam que essa despedida era apenas simbólica. As cartas foram trocadas numa noite chuvosa, na mesma biblioteca onde tudo começou. Sentaram-se frente a frente, mas não leram ali. Guardaram os envelopes com cuidado, prometendo abrir apenas quando estivessem sozinhos. Era um gesto de respeito pela intimidade que haviam cultivado. Clara leu a carta de Lucas em seu quarto, sob a luz fraca do abajur. As palavras dele eram um reflexo do amor que nascia em silêncio e ganhava voz aos poucos. Lucas leu a carta de Clara sob a copa de uma árvore no campus, e se emocionou ao perceber como suas almas haviam se encontrado antes mesmo dos corpos. Na manhã seguinte, se encontraram para caminhar. Não falaram sobre as cartas. Apenas se olharam e sorriram. Algumas palavras são tão fortes que não precisam ser ditas mais de uma vez. Passaram-se meses. Clara e Lucas continuaram juntos, agora compartilhando uma vida real que florescia a partir das palavras que um dia foram anônimas. Ainda escreviam cartas, às vezes como brincadeira, às vezes como necessidade, mas agora sabiam quem estava do outro lado. Clara decidiu seguir seu sonho de ser escritora. Com o incentivo de Lucas, reuniu algumas das cartas que trocaram, com nomes fictícios, e começou a transformá-las em um livro. Lucas, por sua vez, mergulhou na poesia com um novo fôlego, inspirado pela jornada que viveram. O amor deles não era feito apenas de romance, mas também de amizade, compreensão e admiração mútua. Aprenderam a escutar um ao outro como escutavam as entrelinhas das cartas. A vida real, com seus altos e baixos,
tornou-se apenas mais um capítulo da história que começaram a escrever juntos. Um ano depois, no mesmo café onde se encontraram pela primeira vez como Clara e Lucas, ele lhe entregou uma nova carta. Nela, não havia despedida, mas um novo começo. Um pedido para continuarem escrevendo juntos, dessa vez, não em papel, mas na vida. Clara leu a carta com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Respondeu ali mesmo, com um sim e um beijo que selava mais do que uma resposta, selava um destino escrito a muitas mãos, as deles, e as do acaso.